E no início dessa semana, uma onda de apoios à candidatura à reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro começou aqui no município de Piranhas. Lideranças políticos com mandatos e ex-mandatários aqui do município começaram a se pronunciar nas redes sociais. O primeiro a fazer essa declaração publicamente, inclusive fazendo campanha, eu digo de políticos com mandato, foi o ex-prefeito Eric Silveira. Ele fazendo campanha para os seus candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, já pedia voto para Jair Bolsonaro no primeiro turno. E nesse segundo turno voltou a se pronunciar, mas agora em vídeo nas redes sociais. Ele conversou com a gente e fala desse apoio a Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Satélite FM, em especial o Jornal A Voz do Povo e também aos leitores do Tribuna Piranhense. Estou aqui, como você me perguntou, qual será a minha posição no segundo turno para presidente da República. Eu fui o primeiro a manifestar ainda no primeiro turno e fiz campanha para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro continuar o governo, ou seja, sendo reeleito. Então eu peço aqui o voto, peço o apoio, a minha posição é definida pelas pautas que eu defendo, pelos princípios cristãos que eu defendo e por tudo o que eu já estudei, eu cheguei a essa conclusão, que a direita é melhor do que a esquerda quando se trata de governo, quando se trata de nação. Então a minha posição está definida, sempre foi definida como cristão, como cidadão, voto no Jair Messias Bolsonaro no segundo turno e vou votar no 22 e também peço o seu voto, o seu apoio para continuar os trabalhos aí da nossa nação. Um grande abraço a todos vocês, aos ouvintes. É sempre um prazer estar participando do programa O Jornal A Voz do Povo. Um abraço. E outro que declarou apoio a Jair Bolsonaro nesse segundo turno foi o ex-candidato a prefeito, o professor Fábio Lacerre. Ele também publicou vídeo nas redes sociais. Não tivemos acesso ainda a esse vídeo para colocar aqui no ar, mas provavelmente amanhã a gente vai também publicar. São vários apoios que estão aparecendo aí. É bom lembrar que nosso objetivo não é apenas publicar, dar notícia de apoios a Jair Bolsonaro. Se a gente tiver também apoios aí ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que também concorre nesse segundo turno, certamente nós divulgaremos aqui. Mas nessa semana, nesse início de semana, pós primeiro turno, os vídeos de lideranças políticas que têm aparecido são em apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, como fez o professor Fábio Lacerre, candidato a prefeito de Piranhas no ano de 2020, que foi o segundo colocado aqui em Piranhas. E outro que se pronunciou, que marcou posição, foi o prefeito Marco Rogério, o Chicão, inclusive com matéria na imprensa nesse sentido. Uma matéria publicada no jornal Tribuna Piranhense mostra esse apoio. O prefeito de Piranhas, Marco Rogério Chicão, do Solidariedade, declarou apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno para a presidência, na campanha do segundo turno para a presidência da República. O chefe do Executivo piranhense afirmou que já havia votado no atual mandatário no último domingo, dia 2, e que fará o mesmo em 30 de outubro, por considerar que esta é a melhor opção no momento para seguir administrando o país. Em entrevista concedida ao jornal Tribuna Piranhense, Chicão disse que a sua posição não envolve extremismos e que respeita as opiniões contrárias. Abre aspas para a fala do prefeito. A gente quer o melhor para o país e para os nossos filhos e netos. Por isso, eu optei por deixar o que está dando certo continuar, como foi no governo do estado. Fecha aspas para a fala de Chicão. O prefeito de Piranhas declarou ainda que suas ideias são mais alinhadas com as de Bolsonaro, como, por exemplo, as que se referem ao apoio e respeito ao setor agropecuário, que tem crescido nos últimos anos e que se referem, né, e que se tem mantido também como um dos principais motores da economia do município de Piranhas. Abre aspas aqui para outra fala
outro trecho de fala de Marco Rogério Chicão. O país avançou muito, mesmo com a crise que passamos diante da Covid, onde a economia parou, vimos que a retomada veio com muita força, fecha aspas para a fala de Chicão. Jair Bolsonaro foi o candidato à presidência mais votado pelos eleitores piranhenses no primeiro turno, como a gente já disse aqui no Jornal A Voz do Povo, com 49,64% dos votos válidos, 3.480 votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva foi a escolha de 44,85%, 3.146 votos. A decisão de Marco Rogério Chicão, ela vem em desencontro com a decisão do seu próprio partido. O Solidariedade, a nível nacional, apoia a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Em relação aos vereadores piranhenses, eu também conversei com todos os parlamentares aqui do município e 4 vereadores declararam apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Um deles foi Suelter do Orlando, vereador Suelter, que inclusive gravou vídeo para as redes sociais falando desse apoio. Vamos ouvir o áudio aqui na rádio e assistir também no YouTube. Cidade de Piranhas, eu, Suelter do Orlando, vereador de Piranhas, estou aqui pedindo o seu voto, o seu apoio ao Bolsonaro. Por que Bolsonaro? É um presidente que está sendo bom para o nosso Brasil, está sendo bom para o nosso povo. Então peço o seu voto, vamos analisar, vamos ter a certeza em quem votar. Eu acredito que Bolsonaro vai ser melhor para o nosso Brasil. Tá aí a fala do vereador Suelter aqui no nosso Jornal A Voz do Povo. E também declararam apoio à reeleição de Jair Bolsonaro os 2 vereadores do Partido Progressistas, o vereador Lei e também o vereador Silas, vereador Irmão Silas. Vereador Irmão Silas disse que não se vê apoiando o candidato da esquerda, porque o candidato da esquerda vai contra tudo que ele acredita. E o candidato, segundo o vereador Irmão Silas, opositor de Jair Bolsonaro, Lula, já fez declarações em apoio ao aborto, à liberação de drogas, ideologia de gênero, e outras pautas que são contra a família. No mesmo sentido, o vereador Nilson Ferreira Lopes, o Sula, disse que declarar apoio e voto a Bolsonaro no segundo turno é uma questão de princípios. Sula, que é advogado, disse que, como é advogado jurista, sabe que Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado e sim teve os seus processos anulados. Sula diz ainda que é contra o que Lula defende, como aborto, liberação das drogas, ideologia de gênero. Ele que é do Partido Republicanos, o Sula. Então, esses foram os parlamentares aqui de Piranhas que declararam apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Repito, o vereador Sula, o vereador Irmão Silas, o vereador Lei e também o vereador Suelter. Em relação aos demais parlamentares, eu também conversei com eles. O vereador Fernando Lizardo, do Progressistas, disse que tem eleitores dos 2 lados e que, nesse momento, vai se manter neutro e não vai declarar em quem vai votar nessa eleição. Da mesma forma, tivemos aí o posicionamento do atual presidente da Câmara, o vereador Claudimir Apolinário, que diz que não vai se pronunciar, não vai falar de eleição à presidência da República. O vereador Nilson Gomes, Nilson do Ônibus, diz que deve acompanhar o seu partido. Eu conversei com ele ontem, o vereador Nilson do Ônibus, que é do MDB, e para somar essa informação do vereador Nilson do Ônibus, o MDB indica que irá liberar os seus filiados a escolherem o que quiserem, ou o MDB
aliás, ou o presidente Jair Bolsonaro ou Lula. E isso aconteceu. Por exemplo, a candidata que Nilcim do Ônibus apoiou aqui em Piranhas, a candidata, a deputada federal Marussa Boldrin, ela gravou vídeo, inclusive, em apoio a Jair Bolsonaro nesse segundo turno. Agora a gente não sabe qual será o posicionamento de Nilcim do Ônibus após essa indicação do MDB, que irá liberar os seus filiados a escolherem quem apoiar nesse segundo turno. Eu conversei também com a vereadora Adriele Ribeiro. Ela disse que quer ouvir mais propostas nesse segundo turno dos dois candidatos, porque no primeiro turno só foram ataques. Então ela disse que não vai se pronunciar nesse momento em relação a apoio a candidatos. Da mesma forma, o vereador Cleomar Contador, ele que é do Solidariedade, ele disse que o vereador Cleomar, além de vereador, ele é contador. Tem um escritório de contabilidade tradicional aqui em Piranhas há muitos anos. Ele disse que não vai se pronunciar politicamente porque ele tem clientes de ambos os lados, né? Então, ele não quer se posicionar para que não haja nenhum tipo de desconforto ali com os seus clientes e até mesmo com os seus eleitores. Então esses são os posicionamentos, né, dos parlamentares. Trouxemos aqui então Fernando Lizardo, Adriele Ribeiro, também o vereador Cleomar Contador, Nilcim do Ônibus e o presidente da Câmara, Claudimir Apolinário, que não vão se posicionar em relação ao segundo turno, Lula ou Bolsonaro. Já o vereador Irmão Silas, o vereador Sula, o vereador Suelter e o vereador Lei declararam apoio a Jair Bolsonaro neste segundo turno. Eu mandei mensagem também para outro com mandato aqui em Piranhas, o vice-prefeito Nilcimar Gomes, mas até o momento desta edição do jornal A Voz do Povo eu não obtive resposta em relação ao posicionamento do vice-prefeito do município de Piranhas. São as autoridades políticas aqui de Piranhas, né? Políticos com mandato e aqueles que já tiveram mandato. A gente está trazendo esse posicionamento por aqui na Rádio Satélite FM. Cada um vai tomando o seu lado. No segundo turno acaba ficando mais fácil assumir uma posição, afinal são duas posições antagônicas, né? A gente tem visões de mundo totalmente diferentes, Jair Bolsonaro e Lula, né? E nesse sentido, a população fica de olho querendo o posicionamento das autoridades políticas e de políticos com mandato, né? A população fica muito interessada de saber em quem o seu candidato, que o cidadão colocou ali a confiança, vai votar no segundo turno. O voto é secreto? Sim, mas o posicionamento político acaba sendo importante para que o eleitor saiba, né? O meu vereador, o meu prefeito, o meu vice-prefeito, ele tem mais ideias, ele é alinhado com ideias de esquerda, de direita, de centro. O eleitor fica muito curioso em relação a isso, principalmente com essa polarização que a gente vive ultimamente.